Boa noite, companheiros do Grupo Espírita Luz e Caridade, Gelk e Maricá. Com muita satisfação, recebemos o convite da casa e agradecemos pela oportunidade de trabalho, agradecemos por poder partilhar um pouquinho com vocês dos nossos estudos. Nós vamos agora elevar os nossos pensamentos, vamos chegar até o nosso Mestre Jesus, pedindo aos seus trabalhadores abnegados, esses queridos trabalhadores do Mestre, que nos auxiliem, que estejam conosco e que possamos, com o nosso mentor, com os mentores da Casa Gelk, também da Casa Nosso Lar, o Centro Espírita Nosso Lar, que é onde eu milito, em Noam, Maricá, que juntos possamos, então, fazer esse estudo da noite de hoje. Graças a Deus. A nossa página inicial será comentada. Então, nós vamos aqui compartilhar a tela, tá? Eu estou aprendendo ainda, tá, gente? Mas está aqui. Já está aqui, olha. Compartilhar tela. Espera aí. Tá? Vamos lá. O livro é O Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, por Emmanuel. E nós vamos ver aqui um trechinho do prefácio desse livro, né? Normalmente nós utilizamos a leitura de alguma página, né? Mas hoje nós vamos ver o prefácio. Um pedacinho desse prefácio que é tão lindo e que fica aqui a nossa sugestão para que depois vocês leiam esse prefácio inteiro. Quem não tem o livro, Caminho, Verdade e Vida, pode olhar em PDF, na internet, né? Tem. Olha só. A lição do mestre não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Então, gente, essas lições que nós encontramos, né, que o Mestre Jesus nos deixou através do seu Evangelho, através da sua fala, não é para ficar apenas como objeto de adoração, de leitura, de exaltação daquela página, daquele texto. Não, não é só para isso. Ele diz que é um roteiro imprescindível para nós, tá? Para nosso serviço e para nossa obediência. Obediência aqui, gente, obedecer a essas leis, obedecer a esses ensinamentos, significa praticá-los, não é isso? Então, para a sua obediência, ou seja, para colocar em prática, para ser a nossa cartilha. E olha que importante, Emmanuel ainda nos fala aqui. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, não pode haver diferença entre o templo, que no nosso caso, na maioria das vezes, né, é a casa espírita, e a oficina, que é o nosso local de trabalho, é o nosso dia a dia. Não pode ter diferença entre aquilo que eu aprendo na casa espírita, aquilo que eu prego na casa espírita e quem eu sou, né? As minhas atitudes no dia a dia. Agora, gente, olha, importantíssimo isso aqui. Está até grifado, né? Olha só, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, quer dizer, menosprezá-lo nas ruas, o evangelho, né? Então, por louvar esse evangelho nas igrejas. Igrejas aqui, gente, significando qualquer templo religioso, né? E até porque nós
vindos, né, de tempos passados, de outras épocas, de outras encarnações, nós já fomos de diversas igrejas, já fizemos parte de diversos templos religiosos, né? Então, por louvar o Cristo nas igrejas, mas menosprezá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Então, gente, nós sabemos sim exaltar o Cristo, né? Mas nas ruas, ou seja, no nosso dia a dia, a prática do nosso ensinamento muitas vezes não é a mesma, né? Nós não colocamos em prática. E Emmanuel diz que é por causa disso que nós temos naufragado 1000 vezes, ou seja, 1000 vezes nós vamos e voltamos nas nossas diversas encarnações e muitas vezes sucumbimos porque persistimos sempre nos mesmos erros, por nossa própria culpa, porque não temos a força suficiente, aquela força de vontade, aquela determinação suficiente para mudar, né? Para mudar realmente as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino, não importa onde eu esteja, gente, né? Não importa onde nós estejamos. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, transformaram os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. Nós, né, gente? Nós. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos esses ensinos nas nossas diversas escolas cristãs, como a gente já falou, né? As diversas igrejas pelas quais nós já passamos por aí, mas transformamos esses ensinamentos em relíquia morta, ou seja, sem ação, né? Sem a prática, somente a teoria. Então, ela é morta. No entanto, olha só, espera o Cristo, venhamos todos a converter-lhe o Evangelho em livro escolar, no aprendizado de cada dia. Gente, o Evangelho, né? Os ensinamentos do Mestre Jesus tem que ser o nosso livro escolar, aquele livro que a gente pega diariamente para estudar, né? Para o nosso aprendizado diário. E esse livro escolar, ele só tem realmente a função quando nós aprendemos nele, né? Então, o livro escolar é para quê? É para a gente aprender, para a gente praticar através dos exercícios que sempre são colocados nos livros. E então é isso, né? Em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum. Então, em qualquer trabalho, qualquer coisa que nós formos fazer em nossas vidas, o Evangelho tem que ser a nossa inspiração, em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Então, amigos, eu vou interromper aqui esse compartilhamento, tá? Para nós pensarmos um pouco e passarmos a praticar realmente esses ensinamentos, né? E aqui está o livro que eu queria mostrar, O Caminho, Verdade e Vida, e aqui também nele, na lição 49, aqui, tá? Lição 49, que é Saber e Fazer, Emmanuel também nos fala sobre a necessidade da nossa prática, né? A necessidade de nós praticarmos realmente e não ficarmos apenas na teoria. Esse texto aqui, que eu não vou ler todo, claro, né? Mas que deixo como sugestão para nós todos, né? Diz assim, saber e fazer. Vou ler só esse iniciozinho, em que Emmanuel fala, entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Então, gente, realmente, saber nós sabemos, porque já aprendemos, porque já ouvimos isso diversas vezes.
Agora, fazer realmente poucos fazem. Que nós possamos ser um desses poucos, né, que realmente fazem. E nesse texto aqui, Emmanuel destaca também uma fala de Jesus que está no Evangelho de João, quando ele diz assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E nós sabemos, né, gente, que possamos ser, então, bem-aventurados. E Emmanuel termina esse texto aqui falando para nós que aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, o saber e o fazer, tá? E aí vou colocar aqui o livro, tá? Pronto. E o nosso estudo de hoje é sobre o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do Pai. Em especial, falando, né, da morada do mundo de regeneração. Esse tão falado, né, gente, mundo de regeneração, que nós estamos ansiosos, galgando por ele, né? Estamos num período de transição, temos ouvido muito isso, né? Estamos na transição entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração. Nesse capítulo 3, então, nós vamos ter várias falas, vários textos sobre esses mundos. Mas, como eu disse, a gente vai, é claro, especialmente falar desse que nós estamos aqui tão interessados e querendo logo, né, almejando chegar a esse mundo. Vamos compartilhar novamente, tá? Espera aí. Vamos lá, compartilhar tela, está aqui. Espera aí, deixa eu... Agora não vai dar. Compartilhar tela. Eu queria tirar... Espera aí. Eu queria tirar isso aqui. Bom, vamos lá, então. Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí, gente, vamos ver aqui. Nós temos aqui uma fala sobre os mundos inferiores. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões. Nós já passamos, né, desses mundos inferiores, são os mundos primitivos, onde só reina a materialidade. Nos intermediários, ou intermédios, como diz o Evangelho, diminui a influência da matéria. Então, gente, o mundo de provas e expiações é um mundo intermediário. E o mundo de regeneração também é um mundo intermediário. Tá? Esses mundos são intermediários e nós estamos, então, passando por esses dois mundos, quer dizer, estamos no de provas e expiações, chegando ao de regeneração, né? Estamos aqui nesse intercâmbio, nessa transição, ou quiçá já estamos até chegando no mundo de regeneração, não podemos afirmar com certeza. Mas, enfim, esses mundos, eles são intermediários para chegar a um mundo ditoso, um mundo mais feliz. E depois, então, aí aquela morada celestial dos espíritos puros, né? Mas falta muito ainda para isso. Diminui a influência da matéria. O bem e o mal se misturam. Gente, no mundo de provas e expiações, a gente sabe quem predomina, né? Predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. No mundo de provas e expiações, a gente sabe que, infelizmente, o mal ainda predomina, tá? E, no nosso caso aqui em especial, nós temos muitas ações boas, benéficas, né? Temos muita coisa boa sendo feita, sim, acontecendo, sim, mas, infelizmente, a nossa mídia, né?
ela faz questão de só mostrar um lado, infelizmente, o lado pior. Mas muita coisa boa está acontecendo, sim, também. Predominando um ou outro. Agora, no mundo de regeneração, que é esse mundo que nós almejamos, o bem precisa predominar, gente. Então, para que a gente realmente esteja nesse mundo de regeneração, para que a Terra realmente chegue a essa condição, esteja nessa condição, nós precisamos que a maioria, olha só, isso aqui a gente vai pensar nisso, né? A maioria dos que os habitam precisa pensar e agir no bem, né? Os nossos pensamentos precisarão ser voltados para o bem e as nossas ações também. Agora, a maioria, gente, o que é a maioria? Vamos pensar até numa eleição de condomínio para síndico, seja lá para o que for. A gente precisa ter a maioria. Maioria o que é? É o 50% mais um. Então, para eu ter maioria, eu tenho que ter, como acabamos de falar, mais da metade. E nesse processo aí, gente, da prática do bem, de trabalhar no bem, o nosso exemplo, ele arrasta, né? O exemplo arrasta tanto para o mal quanto para o bem. E a gente tem que ter em mente que eu preciso fazer a minha parte, claro, mas eu preciso também fazer com que os meus companheiros, ou seja, trabalhar para que os meus companheiros também façam o bem. Porque nós precisamos de maioria. Então, não ao individualismo, né? Eu sou, eu faço. Não, nós somos, nós fazemos. Então, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer, quais são as nossas ações. Por isso, nós colocamos aquela mensagem de Emmanuel, né? Aquele prefácio de Emmanuel, em que ele diz que nós precisamos praticar. E depois o texto vindo também de Emmanuel, o saber e o fazer. Então, não basta só saber, precisa fazer, precisam ações concretas, né, no bem. A gente precisa trabalhar para isso, para que a gente alcance essa maioria. Seguindo aqui. Nos mundos adiantados, a vida é toda espiritual, tá? Isso já nos mundos mais adiantados. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muito diversas da Terra. Com certeza, né, gente? Essas condições que a gente vive hoje, ainda muito na materialidade, nas paixões, nas sensações, no apego, né? O apego ao material e na parte moral. A parte moral, então, nossa, nós ainda estamos tão atrasados. Para que a gente chegue num mundo melhor, essas condições têm que ser muito diversas da Terra, ou seja, têm que ser muito diferentes. Para que elas sejam muito diferentes, a gente precisa mudar, né? Precisam haver mudanças, há necessidade de haver mudanças para que realmente esses tempos mais felizes cheguem. Agora vamos falar um pouquinho sobre a forma corpórea, né, gente? Lá no Evangelho nos é explicado que a forma corpórea é sempre a humana, porém ela é mais embelezada, aperfeiçoada e purificada. E os nossos corpos, nessa forma corpórea, ela é humana, mas os nossos corpos, os corpos daqueles que conseguem, né, chegar até esses mundos, no nosso caso aqui a gente está frisando mais o mundo de regeneração, que é o que está um pouquinho mais perto de nós, né? E é para ele, para esse mundo que a gente tem que voltar o nosso olhar, para nós temos que nos
voltarmos para as nossas ações para que a gente consiga chegar até ele, né? Então, é uma forma humana, porém aperfeiçoada. Por quê? Esse nosso corpo físico, né? Essa parte física, material, ela tem que ser mais sutil, não tão material assim. A forma é humana, porém sem essa materialidade toda, mas purificada, né? Os nossos corpos espirituais, os nossos perispíritos precisam ser mais sutis para que a gente tenha essa condição de leveza de chegar até a esse mundo, onde nós não estaremos mais sujeitos a tantas enfermidades, a tantas vicissitudes, né, gente? Como essa pandemia que nós estamos vivendo há quase 2 anos no nosso planeta, né? Há praticamente 2 anos já, a pandemia do Covid-19, são reflexos da nossa inferioridade ainda, né? E essa pandemia vem nos mostrar aí a nossa desigualdade, a nossa inferioridade mesmo ainda, né? E vem nos mostrar tanta coisa. E depois a gente vê aqui, as relações entre os povos são sempre amistosas, lá, né, gente? Lá onde a gente pretende chegar. Essas relações não podem ser como nós vemos aqui, povos em briga, nações lutando umas contra as outras, não pode ser. Elas não são perturbadas pela ambição, lá onde a gente almeja. Não há senhores nem escravos, nem privilégios individuais. Então, gente, enquanto houver essa desigualdade, né, essa diferença imensa, senhores, escravos, aqueles que têm muito e aqueles que têm nada, não pode haver privilégio individual para que a gente realmente chegue a esse mundo. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença e dá supremacia ao ser. Então, gente, a superioridade tem que ser moral, coisa que a gente não vê aqui ainda, né? E intelectual também, mas não no sentido de opressão, daquele que tem o maior conhecimento oprimir o que tem menos. Não, não é assim, tá? Estabelece diferença e dá supremacia ao ser. Então, os seres nesse mundo, nesses mundos, né, no mundo que a gente está almejando, ele não pode ser, o ser não pode ter supremacia material, pelos seus bens materiais, por aquilo que ele tem de material, né? Tem mais ou tem menos, não pode ser, não é assim. Essa superioridade, ela tem que ser realmente moral. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida. Então, olha só, gente, a autoridade, ela merece o respeito de todos, porque não é uma autoridade autoritária, não é uma autoridade comprada com fator material, é diferente, está muito diferente do que nós temos aqui. Então, olha só quanta coisa a gente tem que mudar, quanta coisa a gente tem que superar, quanto esforço a gente tem que fazer para realmente chegar a isso aqui, né? Porque somente ao mérito, ela é conferida, ou seja, essa autoridade só é conferida com mérito. E esse mérito se exerce sempre com justiça. Essa autoridade, ela é sempre exercida com justiça. Seguindo, o homem apenas procura elevar-se acima de si mesmo. Então, a elevação é sempre moral e acima de si mesmo, ou seja, eu tenho que lutar para me melhorar, para melhorar o meu ser, cada um lutando
por si para se melhorar, vencendo as suas más tendências, o seu egoísmo, a sua vaidade, todas essas mesquinhezas que fazem com que o ser não se eleve, pelo contrário, decaia. Por quê? Aperfeiçoando-se, né? E quando nós nos elevamos acima de nós mesmos, a nossa elevação, a nossa reforma, faz com que nós nos aperfeiçoemos, né? Então, nós vamos elevando cada vez mais os nossos patamares evolutivos e desconhece-se o ódio e as paixões vis. Então, isso não existe, não pode existir. E olha que importante aqui, gente, um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros. Fraternidade, gente, essa daqui é a palavra-chave, fraternidade. Nós temos lá na Gênesis, no capítulo 18 da Gênesis, né? São chegados os tempos, aí fala sobre a geração nova, e nos é dito o seguinte, que a fraternidade será a pedra angular no mundo de regeneração. Então, se nós realmente desejamos, né, almejamos chegar até lá, a fraternidade tem que ser a nossa tônica. Precisa ser assim, para que realmente se consiga chegar a esse ponto. E a gente precisa treinar, né? A gente precisa treinar, porque ainda estamos longe disso. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Gente, aqui não é só o mais forte fisicamente, não. Claro que não, né? Também, né? Aqueles mais jovens que têm a força física, ajudando aos mais fracos, aos mais idosos. Mas não é só na força física, né? Aqueles mais fortes, ou seja, aqueles que têm um maior conhecimento, aqueles que podem auxiliar, né? Com a sua ajuda material, moral, ajuda de conhecimento mesmo, ajudando aqueles mais fracos, ou seja, aqueles que ainda não conseguiram chegar, ainda não compreendem. Isso é muito amplo, né, gente? É muito amplo. Nos nossos estudos mesmo, nas casas espíritas, no nosso trato, no dia a dia, aqueles que já conseguem ter um maior entendimento, que já estão numa condição evolutiva um pouquinho melhor, de compreensão um pouquinho melhor, precisa auxiliar aqueles que ainda não chegaram lá, que estão tentando ainda, né? E nesses mundos, ninguém sofre por lhe faltar o necessário. Está até grifado aqui, gente. Ninguém sofre por lhe faltar necessário. E nós estamos tão longe disso, tão longe, temos que trabalhar muito para isso, tá? Não é difícil, não. Às vezes parece ser tão difícil, mas não é difícil. Basta ter vontade, basta querer. Ninguém sofre por lhe faltar o necessário. Estou repetindo porque é para repetir mesmo, gente, porque a gente precisa entender isso. O que é para nós hoje, né, esse básico necessário? Seria o mínimo que é a alimentação. E a gente ainda está tão longe de ter uma igualdade nesse ponto, porque nós temos muita gente ainda onde falta o necessário, ou seja, falta a comida na mesa, falta esse básico, né, gente? Esse necessário básico que é a alimentação. A alimentação é o mínimo que a gente pode almejar, né? Que o ser pode almejar. Então, a gente não tem mais como a gente ficar de braços cruzados olhando o nosso companheiro ao lado, o nosso próximo, passando fome.
com necessidades, as crianças sem ter o que comer, sem ter as escolas, enfim, essa desigualdade que a gente tão bem conhece e que não vale a pena a gente ficar citando todos os itens aqui, mas que é para nossa reflexão, né, gente? Está na hora, já passou da hora até da gente mudar, de nós realmente fazermos diferente. E nós estamos aqui, agora no finalzinho do mês de novembro de 2021, né? Entrando no mês de dezembro, que é o mês de Natal, que é o mês que a gente comemora o nascimento de nosso Mestre Jesus, que tanto nos ensinou, que tanto nos falou em igualdade, em fraternidade. Então, está na hora de nós olharmos um pouquinho mais para o nosso próximo, para aquele que precisa de nosso apoio, de nossa ajuda. Sabemos que nesse período de Natal, o Mestre Jesus, com a sua falange imensa, se aproxima mais do planeta Terra. Emmanuel já nos informou isso. E que nós possamos, então, enternecer os nossos corações em auxílio daqueles que necessitam, daqueles que têm menos do que nós. E, finalizando aqui essa fala de Santo Agostinho, nós temos nesses mundos, ou seja, a gente está falando aqui mais em especial nos mundos intermediários, e vamos falar do mundo de regeneração, o homem ainda é falível, né? Porque, gente, o mundo de regeneração ainda não é um mundo feliz, ainda não é um mundo perfeito, celeste, né? A gente já viu que é um mundo intermediário. E o mal ainda não há perdido completamente o seu império, ou seja, ainda existe o mal. Só que o bem, como a gente já viu, ele é maioria. Existe ainda um pouco do mal, né? Mas conforme o mundo de regeneração for se estabelecendo, o tempo for passando e esse mundo for se firmando, o pouco do mal que ainda existe, ele vai, aos poucos, diminuindo. Mas, como nós já dissemos lá, e vamos repetir para que a gente não esqueça, o bem tem que predominar, tá? O homem ainda será falível, não será ainda totalmente feliz, mas já estará caminhando para isso. E aí, gente, assim como aqui no planeta Terra, no mundo de regeneração, ou como em qualquer outro mundo, não avançar é recuar, tá? Então, o progresso espiritual ele tem que acontecer sempre, não é para estacionar, né? Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante no bem, lá no mundo de regeneração, pode recair nos mundos de expiação. Pode sim. Onde, então, novas e mais terríveis provas o aguardam. É como aqui na Terra, né, gente? Eu vou interromper esse compartilhamento para a gente conversar um pouquinho sobre essa fala de Santo Agostinho, né? E a gente vai comparar aqui com o nosso planeta Terra. Os espíritos que habitam, né, ou que habitaram, que já não podem habitar mais o planeta Terra, mas que já habitaram, e aqueles que ainda estão, nós já sabemos há bastante tempo de que, se eles não acompanharam, né, aqueles espíritos que não acompanharam o progresso que a Terra fez, porque a Terra progrediu bastante, né? Como o mundo de provas e expiações, a gente vê o que nós fomos lá há 2000 anos e o que nós somos hoje, né? O que nós fomos há 1000 anos atrás, o que nós somos hoje e assim por diante, né? Agora, aqueles espíritos que não acompanharam esse crescimento evolutivo, eles, alguns já foram relegados a mundos mais inferiores e outros estão tendo as suas últimas chances.
A gente sabe disso, né? A gente já estudou isso. Por isso que nós vemos ainda muito mal acontecendo aqui no nosso mundo ainda, porque esses espíritos, eles estão tendo as suas últimas oportunidades e a gente ainda vê essas chamadas barbáries que muitas vezes nos chocam. E assim como agora no planeta Terra, esses que não acompanham essa evolução não poderão mais reencarnar nesse planeta, irão para mundos menos adiantados, né? de acordo com a evolução moral deles. A mesma coisa é o que diz aqui Santo Agostinho, acontecerá num mundo de regeneração. Aqueles que chegarem, né, que conseguirem chegar ao mundo de regeneração, terão que avançar. Não podem recuar, não podem estacionar, terão que avançar. Porque se assim não fizerem, vão ter que retornar ao mundo de provas e expiações, exatamente como está acontecendo agora. E aí, às vezes, a gente vê a seguinte indagação: então o espírito ele retroage? Não, já nos foi explicado que o espírito não retroage. Quando ele não consegue avançar, ele estaciona. Então, se ele retorna a um mundo de qualidade inferior, é porque ele não acompanhou, né? Ele não acompanhou, ele não evoluiu. Então, ele vai para um mundo onde é compatível com a sua evolução. Vai ter uma outra chance, vai ter outras oportunidades para realmente, depois, né, chegar àquela condição mais evolutiva, porque nós estamos fadados à perfeição, né? Um dia todos nós seremos anjos, não é isso? Então, um dia todos nós vamos chegar a essa perfeição. Eu estou vendo aqui a hora, estou vendo a hora já se adiantando, então nós vamos finalizar o nosso estudo com um exemplo bem prático, gente, que vai ficar, acho que bem claro para a gente. Vamos contar aqui, vamos falar do exemplo, um exemplo de um jovem que tem um sonho de ser médico. Então, ele quer ser médico. Aí perguntam a ele, mas por que você quer ser médico? Por que você tem esse grande desejo de ser médico? Ele diz, porque eu quero ser um grande cirurgião. Eu quero ajudar as pessoas fazendo cirurgias que permitam, né, que elas se curem, que elas tenham uma vida mais duradoura. Então, esse é o meu sonho, é o meu objetivo, ser um grande cirurgião. Tá bom. Só que esse jovem, para alcançar esse objetivo dele, ou seja, para ser esse grande cirurgião, ele precisa se preparar para isso, né? Nos bancos escolares, já desde o início. E aí nós temos hoje, né, o chamado ensino fundamental, que é aquela primeira parte, e depois o ensino médio. E para quem já está afastado das escolas há algum tempo, o ensino médio corresponde ao que era ao antigo segundo grau, ao antigo científico, né? Então, é aquele curso que dá acesso ao nível superior, às faculdades, às universidades, né? Então, se esse jovem que tem o desejo de ser um grande cirurgião, se esse jovem realmente quer chegar lá, ele tem que começar a estudar, a se preparar para isso, já de preferência desde o ensino fundamental, mas especificamente desde que ele comece a fazer o seu ensino médio, né? Naqueles 3 anos de estudo, para ele se preparar. Imaginem, a menos que ele seja um gênio, né? Mas vamos colocar na média geral.
se esse jovem que tem esse desejo, se ele deixar para se preparar para estudar às vésperas do exame, né, o Enem, que a gente está tendo agora de acesso às universidades, ou outra forma de vestibular, do que seja, se ele não for se preparando ao longo dos anos em que ele está estudando e deixar para se preparar às vésperas do exame, como nós falamos, né, já no último ano, ou quase chegando à prova, não, agora que eu vou começar a me preparar. Vocês acham que ele vai conseguir o objetivo dele? Muito dificilmente, né, gente? Muito dificilmente. Então, ele precisa o quê? Ele precisa ir se preparando, ele precisa ver como fizeram os grandes cirurgiões, que ele tem como modelo, né? Como fizeram, como se prepararam, como é que foi, para que ele também consiga chegar lá, né? Então, por isso que nós estamos aqui colocando as características desse mundo de regeneração que nós tanto desejamos, né? Que nós tanto almejamos chegar. A gente tem que ir se preparando antes, não é isso? E aí, voltando para esse jovem, se esse jovem vira e diz assim, mas os meus colegas, se ele pensa assim, os meus colegas de classe, todo final de semana eles vão para a balada, eles vão lá se divertir, e eu também quero ir, eu também vou. Mas aí é dito para ele, mas você não vai, você não pode ir. Todo final de semana, não. Você até pode ir uma vez ou outra, né? Mas se você está se preparando para um grande exame, para uma grande prova, você precisa se preparar, né? Não é todo final de semana que você vai lá para as festas, para as baladas, para essas coisas, né? Então, gente, é para fazer uma comparação conosco, né? Se nós realmente almejamos esse objetivo que a gente tanto está falando aqui, nós temos que nos esforçar para isso, né? Nos esforçar, nós temos que mudar, mudar. A palavra é essa, mudança, reforma. E aí sim, gente, nós poderemos chegar e vivenciar e viver esses mundos superiores, esses mundos melhores, onde a gente não vai conviver com me falta até a palavra, tantas adversidades, né? Tantas turbulências, tantas misérias, e é isso que a gente quer. Então, com isso, vamos voltar a Emmanuel para encerrar a nossa fala lá, onde o Emmanuel nos diz, nos fala do saber e do fazer. E vamos lá ao nosso Mestre Jesus, que nos disse, se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Vamos encerrando, elevando os nossos pensamentos novamente, chegando ao nosso Mestre Jesus e pedindo essa espiritualidade amiga, pedintes nós somos, pedindo que eles estejam conosco, pedindo forças, que eles nos deem forças para que nós possamos realmente trilhar esse caminho, porque as adversidades vêm, nós sabemos que elas vêm, nós estamos numa escola, a Terra é uma escola, a Terra é um hospital, e nós, então, pedimos nesse momento que os trabalhadores do Mestre Jesus, os servos de Maria, estejam conosco, nos envolvam em nossos lares, nos dando ânimo, força, confiança, para que nós possamos superar todas essas dificuldades e realmente chegarmos a condições bem melhores. Que assim seja, graças a Deus, agradecendo à casa, ao GELC,
que nos proporcionou esse estudo, que nos proporcionou estarmos juntos essa noite. Que estejamos em paz e que tenhamos realmente uma boa noite. Que assim seja.